de sentar, irmãos. Mombrana pregou uma mensagem intitulada A Palavra de Deus, ela nos separa de toda incredulidade. Uma separação total de toda incredulidade. Nós sabemos esta unção da palavra, a palavra e o Espírito, como vimos quando lemos aqui no Salmo 1, na abertura do culto para a nossa oração, que o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Esse profeta ribeiros, o salmista não fala ribeiro, ele fala ribeiros. Esse profeta, esses ribeiros são os 9 dons do Espírito Santo. A água é o Espírito Santo. Então, isso traz o eleito a uma restauração completa. Ele não se assenta à roda dos pecadores, à roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei de Deus. Era uma profecia para esse dia, quando o homem chegaria à plena restauração, o homem chegaria ao novo nascimento, ao conhecimento de Deus, ao conhecimento de Cristo. Tanto que Pedro fala, quando ele vai falar da estatura do varão perfeito, ele fala: se em nós houver essa estatura, isso não nos deixará estéreis no conhecimento de Jesus Cristo. Então, uma pessoa estéril é aquela que não produz fruto, é aquela que não nasce, aquela que não tem semente. Mas quando isso vem a nós, isso traz uma restauração pelo conhecimento da presença de Deus. O profeta pregou a revelação de Jesus Cristo, depois ele prega uma mensagem: presença de Deus não reconhecida, que eles não estavam sabendo quem ele era. Os discípulos até mesmo não estavam sabendo quem ele era. Os fariseus não sabiam quem ele era. Eles não sabiam qual era a estação que estava sobre a terra. E muitos aconteceu nos dias de Mombrana. Deus estava cumprindo uma das maiores profecias de toda a Bíblia, trazendo esse tempo glorioso para o rapto, trazendo o último profeta sobre a terra para os gentios. E aquele povo não viu nada, viu apenas um movimento de cura divina. Aí o profeta vem e prega a presença de Deus não reconhecida. Primeiro ele pregou a revelação de Jesus Cristo, aí ele prega a presença de Deus não reconhecida. Aí vocês entendem por que o mundo pentecostal ficou estéril e ocioso. Por quê? Porque não chegaram a conhecer a presença de Deus no meio deles. Porque isso a palavra não tem deixado estéril. Você não conheceu o profeta, você não andou com ele, você lê as mensagens, sabe que isso é a palavra de Deus. Só que nós temos algo glorioso que aquele povo lá que conheceu o profeta não tinha. Nós conhecemos o Deus do profeta. Às vezes a pessoa fala: mas se eu pudesse ver nos dias do profeta, de repente você estaria cego também. Por isso que o tempo mais glorioso é hoje. Você não conheceu o profeta, mas você conheceu, teve um encontro pessoal com Deus que o profeta introduziu. Conhecer o irmão Brana não te dá novo nascimento. Conhecer o irmão Brana não te traz um novo nascimento. Seria glorioso, é lógico. Eu sei que eu vou abraçá-lo lá no outro lado, eu quero ter uma boa conversa de 500 anos com ele lá. É um dos que eu quero conversar muito com os apóstolos, correto? Quero contemplar a face dele, como disse o escravo Zambo. Ele fala: quando eu chegar lá do outro lado, eu quero ficar 1000 anos contemplando a face do Senhor Jesus Cristo. Depois começar a ter uma conversa com os apóstolos. Mas o irmão Brano é especial, né? Paulo, Irineu, mas esse profeta desta era, poder abraçá-lo e não chorar com ele, mas me alegrar com ele, porque não é mais tempo de chorar. Se ele estivesse aqui hoje, talvez eu me abraçaria com ele e choraria com ele, por ver que como o povo rejeitou. Ele pegou fase presente do meu ministério. Na mensagem de fase presente do meu ministério, chegou um pregador que dizia de Mombrana e falou: irmão Brana, o dia que eu chegar lá no outro lado, eu quero dar um soco em Demas, por ele não ter ficado ao lado do nosso amado irmão Paulo. E ele rejeitou o irmão Brana depois. E ele não viu quem estava ali. Queria dar um soco.
em Demas, porque Demas abandonou Paulo, e depois ele abandonou o profeta também, não reconheceu a presença de Deus manifestada em carne através do ministério do profeta. Então, observe que o que traz transformação é conhecer o Deus. Como o teólogo falou para o irmão Brão, você não conhece a Bíblia que você tem. Ele falou, o senhor tem razão. Eu tenho só até a 7ª série, não fiz teologia, mas tem uma coisa, eu conheço o Deus que escreveu essa Bíblia. Ele eu conheço. Então você não está estéril e ocioso no conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Vamos trabalhar? Amém? Confesso para vocês que o culto de ontem à noite foi muito marcante para o meu coração. Poder ver que tão poucos versículos Deus pode contar a nossa história de uma maneira tão tremenda. 2000 anos olhar, como disse o irmão Cleiton, olhar para o livro de Ruth e ver toda a história do Éden até aqui em 4 capítulos de Ruth, mas Deus ele nos surpreende, né? Poder ver toda a história em 6 versículos e como dentro disso tem tanta coisa escondida, e isso está sendo aberto para nós de uma maneira tão gloriosa. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Jó, capítulo 14. Eu quero continuar falando sobre essa restauração. Eu creio que nós vamos caminhar um bocado de tempo nisso. Jó, capítulo 14. Jó. Não. É Jó capítulo 14. Eu lembro que eu falei Jó para ti. Você entendeu, João? É Jó capítulo 14. E Jó capítulo 19, a partir do versículo 25. Não tem problema, isso aí faz parte. Isso faz parte, Juliana. Amém? Podemos ler? Como é que é esse título aí, Juliano? A luz desse dia força a vida a sair para fora, uma restauração completa. Bom, podemos ler? O homem nascido da mulher é de bem poucos dias, cheio de inquietação, sai como a flor. Agora, eu quero que vocês observem, Deus, como Deus, ser imortal eterno, Ele nunca poderia representar essa ressurreição. Ele nunca poderia mostrar esse milagre. Ele tinha mostrado, estava começando a mostrar em tudo na natureza, esse milagre. Nascimento, vida, morte, ressurreição. E como Deus, Ele nunca poderia mostrar isso. Mas quando Ele veio em carne humana, então Ele poderia mostrar isso. Mas até ali, havia esse nascimento, vida, morte e ressurreição, só que tudo morria de volta. Tudo morria de volta, tudo morria de volta, tudo morria de volta. Mas só quando Deus, Ele cumpriu esse ciclo, Ele poderia agora parar a morte, pelo ciclo do nascimento, vida, morte e ressurreição do próprio Deus, de um corpo gerado da palavra. Me entenderam o que eu falei? Enquanto Deus não fizesse isso, tudo ia cumprir esse ciclo, só que ia deixar de existir, morrer. Mas quando Deus cumpriu esse ciclo, Ele para a morte. Então permanece apenas o ciclo da vida. Permanece o ciclo da vida, para Ele trazer uma restauração completa.
Observe, o homem nascido de mulher é de bem poucos dias, cheio de inquietação. Sai como a flor e seca, foge como a sombra e não permanece. Sobre esse tal abre os teus olhos, e a mim me faz entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Quem de algo tão imundo? O homem. Pecado, iniquidade, um germe de morte nele, vai tirar algo bom. Para isso Jó tem uma pergunta: quem do imundo tirará o puro? Observe, ninguém. Para ele era impossível isso, visto que os seus dias estão determinados contigo, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Agora, eu quero que vocês observem, isso tem uma promessa que tem pessoas aqui sem limites. Sem limites. Que limites? De acabar o tempo para elas. Ou melhor, de morrer. A promessa dessa restauração completa era acabar esse limite. O homem nasce, cresce, morre, nasce, cresce, morre. Todos têm limite, todos estão com o dia contado, os meses de sua vida estão contados. Me entendem? Tu lhe puseste limites e não passará além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até como o jornaleiro tenha contentamento no seu dia, porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Você mete o machado numa árvore, corta ela, pica o tronco, queima, destrói, e ela está ali seca. De repente começa a vir a primavera e o verão, ela começa a brotar. A mesma vida começa a brotar. Jó observava essas coisas. Havia um renovo para a árvore. Rebentos começam a vir novamente. Brotos começam a vir novamente. Vejam, porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. O diabo levou a árvore da vida e o crucificou no madeiro. Destruiu a árvore da vida, matou a árvore da vida, acabamos com ele. Só que Jesus sabia que aqui havia uma lei: se a árvore for destruída, os seus renovos virão. Logo que o diabo viu 120 brotos do cenáculo alto brotando com a mesma vida da árvore. Você pode entender isso? Porque havia uma lei. Aqui há um homem que ele começa a conhecer as leis de Deus, e ele deixou esse livro registrado para nós podermos entender mais o quadro agora. Jó era um profeta. Veja, se envelhecer na terra sua raiz e morrer, e o seu tronco no pó, o cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. Oxalá me escondesse da sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se desviasse, e me pusesse um limite, e te lembrastes de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias, e eu te responderia: afeiçoate a obra das tuas mãos. Mas agora, conta os meus passos. Não estás tu vigilante sobre o meu pecado?
a minha transgressão está selada num saco, e amontou as minhas iniquidades. E na verdade, caindo a montanha, desfaz-se, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu, para sempre prevalecesses contra ele, e ele paz. Tu, mudando o seu rosto, o despedes. Os seus filhos estão em honra, sem que ele o saiba, e ficam minguados, sem que ele perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Sabemos que o Mombrana fala que Jó é o livro da ressurreição. Nós pregamos sobre esse assunto anos atrás. Jó, o livro da ressurreição, e ele entra em choque com isso, e ele deixa uma pergunta. Ele deixa uma pergunta que no mesmo livro Deus aparece para ele e responde para ele. Vamos abrir em Jó capítulo 19, versículo 25. No versículo 25 ele fala assim, ó: eu sei que o meu Redentor vive. Observe, de Jó 14, ele teve grandes encontros, grandes lutas, ele foi acusado por seus amigos, ele chega a dizer: compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. A mão de Deus me tocou. Não foi a mão de Deus que tocou ele. Quem tinha tocado foi Satanás, Deus permitiu. Agora Deus queria levar o seu profeta a ter essa experiência, para deixar esse livro para nós, para que houvesse uma palavra falada da boca de Jó. Eu sei que meu Redentor vive. Então Jesus, uma das profecias que trouxe Jesus de volta, que Jesus sabia que havia uma lei escrita a favor dele, era essa profecia de Jó. Ele precisava que um profeta tivesse sobre a terra falando a palavra, como um profeta falou para trazê-lo pelo ventre de uma mulher, teria que haver um profeta para tirá-lo do ventre da terra pela palavra falada. Porque Deus não faz nada sem antes ele falar a palavra. Por quê? Porque a sua palavra é semente. Você nunca estaria aqui se não houvesse uma palavra falada para você, que tocasse a tua alma e introduzisse uma semente na tua alma, para te trazer a presença do Senhor. Como? Pela palavra falada, pelo um corpo ungido, com o espírito da palavra, com o espírito de Elias. Essa mulher caminhando de volta, trazendo filho, como nós vimos antes, chegando na presença do rei, trazendo filhos à existência. Porque eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Então ele chegou, ele teve uma revelação daquela pergunta que ele fez em Jó capítulo 14: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Aqui ele já tinha a resposta. Deus já estava se revelando, Deus estava trabalhando com ele, Deus estava moldando o seu profeta para que ele pudesse falar a palavra. Ele precisava dessa revelação para falar a palavra, para que Jesus, quando estivesse sobre a terra, se apoiasse naquela palavra. Vocês me entenderam? Quando Maria, ela recebe o anjo, e o anjo fala: do teu ventre terás um filho, será o filho de Davi, se assentará no trono de Davi, reinará eternamente. Como, Senhor? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a glória do Altíssimo te cobrirá. Ela foi indo, de repente ela fala a coisa-chave: cumpra-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. Isaías 9:6 precisava ter falado aquilo, para que aquela igreja, aquela mulher, aquela Maria pudesse se apoiar naquela palavra falada, e ela pudesse dizer: cumpra-se em mim, Senhor, conforme a tua palavra. Ela tinha uma palavra para sustentar, ela tinha algo para se apoiar. Ela sabia que havia, ela falou: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Disse Mombrana:
ela creu em Isaías 9,6, ela conhecia aquela escritura. E ele fala assim: o segredo que estava em Maria agora está na igreja. Na carta do Espírito Santo ao profeta da era de Pérgamo, a partir do parágrafo 50, ele fala: o segredo que estava em Maria agora está na igreja. Qual era o segredo que Maria tinha? Ela tinha um filho pela palavra, porque ela creu naquela palavra. O que fez aquela sunamita trazer o filho de volta? A fé dela trouxe o filho de volta. Ela podia ter pegado o filho, lamentado, chorado, chamado o coveiro, enterrado seu filho e ter um culto fúnebre e voltava para casa, mas a fé dela não cria nisso. A fé da sunamita não aceitava isso. Todos, talvez ela nem falou que o filho estava morto. Como é que vai teu marido? Vai bem, teu filho está ótimo. Está ótimo, meu filho. Ela não queria que ninguém lançasse incredulidade. Então ela falou assim: oh, meu filho acabou de morrer. E já se juntaria algumas amigas, e começariam a chorar e lamentar. Vamos lá, vamos chamar o pastor para fazer o culto, vamos preparar os preparativos para o enterro. A fé dela não cria nisso. Observe, pessoas recebem o que recebem porque elas creem nisso. O diabo vem e fala: você está enferma. A pessoa vem e crê naquilo, ela vai estar enferma. Ele vem e coloca a enfermidade. Ela não creu naquilo, a fé dela estava focada no ministério de Elias através de Eliseu, que ela sabia bem o que era. Ela tinha discernido aquele espírito. Ela sabia que quem deu aquele filho para ela não foi Eliseu, mas era o espírito de Elias através de Eliseu lhe dando a palavra para ter aquele filho. Então ela sabia onde que aquilo se encontrava, ela sabia onde que estava a fonte, ela tinha se conectado com aquele profeta, ela tinha o mesmo calibre do profeta, e ela pôde ir buscá-lo. O assim, disse Maria: cumpra-se em mim, Senhor, conforme a tua palavra. Você fala: mas será que eu vou no rapto? Você crê? Você crê? Você crê? Você pode olhar nessa escritura de 2 Tessalonicenses capítulo 2, ou melhor, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Você crê nisso? Você tem visto isso? Com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, eu serei transformado. Você pode dizer assim? Paulo falou nós, mas ele não identificou quem era o nós. Ele estava se colocando dentro. Mas você pode dizer: eu e meus irmãos seremos transformados. Eu e meus irmãos seremos transformados. Eu e o Altair, eu e a irmã Senda, eu e a Bia, eu e vocês. Cada um de vocês seremos transformados. Você pode dizer: cumpra-se em mim, Senhor, conforme a tua. Para Maria ter um filho sem concurso sexual era tão impossível para os homens, como é impossível para o homem ser arrebatado vivo. Jó falou aqui, ó: o Senhor coloca meses para ele, coloca limites para o homem. Isso, o rapto quebra isso. Uma dinastia de imortais, uma dinastia real, sangue nobre. Aleluia, graças a Deus, aleluia. Porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. O que ele está falando? Ele está falando da profecia de Paulo. Paulo falou: face a face eu o verei. Os anjos não podiam olhar para Deus, tinha que cobrir o rosto, Isaías 6. Mas
Jó está dizendo: em minha carne, face a face, eu vê-lo-ei, eu mesmo verei ele. Glória a Deus. Aleluia. Jó ressuscita, junto lá, quando Jesus ressuscitou e os santos, ele contemplou Deus, ele pôde ver Deus. Ele viu o Senhor Jesus chegar lá no paraíso, tirar a chave da mão de Satanás, chutar a porta, como disse Mombrana. Ele tinha um corpo, ele não era uma fumacinha, ele tinha um corpo, disse o profeta, ele chutou a porta do inferno. Glória a Deus. E falou: vamos Jó, vamos Abraão, vamos Isaac, vamos Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego falou: Sadraque, o homem, o quarto homem da fornalha está aqui, ele veio buscar nós. Sara, corre cá, Sara, corre cá, aqui Melquisedeque, é ele. Daniel, vem cá, Daniel. Não é aquele que estava na cova do leão contigo, é ele mesmo. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. Por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Precioso, precioso Jesus Cristo. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O grande Emanuel, Deus conosco. Estamos em tua presença nessa noite mais uma vez, sabendo que é o anjo do Senhor conduzindo nossas almas para crer no impossível. Quem poderia crer que Maria, uma virgem, conceberia? É impossível, Senhor, não para ti, para os homens. Só tem uma coisa impossível para o Senhor, é o Senhor falhar. Como agora também é impossível a transformação. Mas quem poderia crer? Maria creu. Nós podemos crer. Nós cremos, Pai. Maria não podia explicar, mas ela cria. O Senhor nunca pediu que nós explicássemos, o Senhor pediu para nós crermos. E aqui nós cremos, Pai. E nesta noite, mais uma vez, o Senhor possa abrir tua palavra, alegrar nossos corações, trazer o poder transformador pela renovação do conhecimento, como diz a tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Vamos abrir em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Versículo 1 em diante. Eu falei do 3, mas é versículo 1 em diante. Observe. Capte algo. Cada parte dessa Bíblia, cada versículo esconde um mistério. E o mistério é Cristo. Certo? E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel. Muito bem, nós sabemos que o conhecer que Adão teve com Eva não gerou Caim, gerou Abel. Então, quando Adão conheceu sua esposa, ela teve Abel. Muito embora ela já tinha um ato de conhecer com a serpente, mas quando Adão a conheceu, ela teve Abel. E teve mais o seu irmão Abel, e foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que a cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. O irmão Brana mostra que aqui estão os dois primeiros adoradores. Abel, ele era o primeiro homem. Ele foi o primeiro homem a trazer um cordeiro sobre o altar. Eu citei em cultos passados que ele conectou o homem de volta com o céu, com a eternidade, através do sangue. Vocês falam: ah, mas pastor, Adão também tinha um cordeiro, mas não foi ele que fez o sacrifício, Deus fez o sacrifício por ele.
Adão não tinha a revelação do sacrifício, do sangue. Muito embora Abel capta que antes da fundação do mundo um cordeiro estava morto, desde antes da fundação do mundo, ele capta aquilo e conecta de volta o homem com a eternidade. Ele traz em cena a adoração verdadeira. Já Satanás já tinha um filho para corromper a adoração, que traz as primícias antes. Ele antecipa, traz a primícia e não traz o sangue. Ele traz as primícias primeiro, em vez de trazer primeiro a Páscoa. Então, aqui estão os dois primeiros adoradores, e Abel conecta o homem pela adoração correta, a morte de um cordeiro, para conectar o homem de volta com a eternidade. Aqui também está representada a primeira era da igreja. Eu quero que vocês captem aqui a linha que o Espírito quer nos levar. Observe. Mas para Caim, para sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o teu desejo, sobre ele dominarás. Muito bem. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão, e Abel o matou. Ou melhor, perdão. E Caim, seu irmão Abel, e o matou. Agora, se você for ver mais, por que Deus permitiu isso? Agora nós sabemos que para o novo nascer, o velho tem que morrer. Para você ter o novo nascimento, você tem que o velho homem morrer e o novo nascer. Não é isso? Jesus teve que estar morto no Calvário para que então o soldado romano furasse o seu lado e saísse a família de Deus, saísse os filhos da água, sangue e espírito, fosse gerado a igreja. Esse é o material que é formado a igreja. Nós sabemos disso. O velho tem que morrer para o novo nascer. E Caim então mata o verdadeiro adorador. Mas aquela adoração já tinha sido feita. O diabo chegou tarde demais. Um cordeiro já tinha sido morto. Deus tinha aceitado aquele altar. Deus tinha aceitado aquela adoração. Por mais que o adorador for morto, mas o altar já tinha feito. A petição já foi feita. O cordeiro tinha sido morto. O sacrifício estava alinhado com a palavra. Me entendem? Amém? Então, observe, disse o profeta, Abel, ele morreu. Você sabe por que Abel morreu? Você sabe o que matou Abel? O profeta fala na crueldade do pecado. O que matou Abel foi a sua revelação. Mostrando que traz a morte do velho homem, o novo nascimento é a revelação. Se você for ver uma pessoa que fala tanto de revelação e não nasceu de novo ainda, aquilo está só aqui. Quando a revelação desce no coração dela, a revelação o torna humilde, torna ele simples, tira dele o orgulho, tira dele a jactância, porque o profeta falou, quando uma pessoa tem um encontro com Jesus Cristo, ela descobre que ele não é nada. E o novo nascimento é um encontro pessoal com Jesus Cristo, para que você descubra que você não é nada. Para você ser algo, você tem que ter ele em você. O jumentinho era alguma coisa enquanto carregava Jesus no lombo. Depois que não estava mais lá, ele só levou bordoada e paulada. Ele não entendia aquilo. Então, para você entender, então essa revelação descobre, traz uma descoberta a você, que você não é nada. Então o homem se torna humilde, simples, tira a arrogância, sai a jactância, não deseja ser importante. Ele se torna totalmente entregue na mão de Deus, para que então Deus use o vaso. Então o que matou Abel, disse o profeta, foi a revelação que ele teve. E ele falou, Abel morreu na mesma pedra que ele matou o seu cordeiro. Então a mesma revelação, a mesma posição do nosso cordeiro,
Aonde morreu o nosso Cordeiro, é onde cada cristão chega ao pé da cruz e tem a morte do velho homem, porque isso é o encontro do Calvário. Por isso que ele falou, frutos do Calvário. Agora é frutos do Calvário. Todo aquele que vai até o Calvário, disse o profeta, ele vai até aonde o seu cordeiro foi sacrificado. Como Abel morreu em cima da pedra que ele sacrificou o seu cordeiro. Quando ele sacrificou o seu cordeiro em cima de uma pedra, aquela pedra na Bíblia fala de revelação. Ele morreu em cima da pedra do seu cordeiro, em cima da revelação do seu cordeiro. Então quando você tem a revelação de Jesus Cristo, você morre exatamente na pedra do seu cordeiro, que é a revelação. Que dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem Jeremias, outro Elias, um dos profetas que ressuscitou. E vós que dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, filho de Deus vivo, disse Pedro. Jesus falou, muito bem, Simão Barjonas, quem te revelou isso não foi carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. E também te digo, sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você sabe por quê que o inferno não pode prevalecer sobre um homem que nasceu de novo? Porque não tem mais o velho. O diabo prevalece no velho, o novo ele não pode prevalecer, ele prevalece sobre o velho. Por que ele não pode prevalecer do homem que encontrou-se com a pedra, chegou ao Calvário, trouxe o seu cordeiro, chegou ao mesmo lugar que o seu cordeiro morreu? Observe, Abel foi ao mesmo lugar que seu cordeiro morreu. Cada filho de Deus chega ao mesmo lugar que o seu cordeiro morreu. Disse o profeta, Jesus foi morto no Calvário, ele foi morto numa árvore. Estava falando daquela árvore da vida, lá do Éden. Ele foi pregado numa árvore, tinha que ser uma árvore. Observe, a árvore com a vida. Aquele tronco daquela árvore estava seco, estava morto, mas ali estava a vida sendo pregada nele. A árvore, agora, voltando à vida, como um tipo daquela árvore do jardim. Então quando você tem um encontro com o seu cordeiro, na árvore, no Calvário, na pedra onde o seu cordeiro morreu, então você nasce de novo. Isso traz ao homem um novo nascimento. Então o inferno não pode prevalecer mais, porque o diabo não acha mais aquele homem, porque o velho morreu e o novo nasceu. Amém? Aleluia. Então observe, aí nós vimos tantas vezes que a revelação de Jesus Cristo traz o novo nascimento ao homem. Agora eu quero que você leia comigo Gênesis 4, versículo 25. Por isso que precisou Abel morrer. Precisou Abel morrer, porque Abel é um tipo de Cristo. Precisou Abel morrer para que a sua semente de fé fosse restaurada, para que a sua semente de fé brotasse. Porque para a semente nascer, ela primeiro tem que morrer. Nós temos que entender isso. Isso está na lei de toda semente original. Disse o Mombrana, se pegar aquele milho lá do clube H4 lá, jogar na terra, ela apodrece, mas não nasce. A original apodrece e nasce. Mostrando que, observe, mostrando que o que Abel tinha era original, nós vamos ver que a fé dele vai ter uma ressurreição. O altar dele vai ser restaurado novamente. Gênesis 4, versículo 25. E tornou Adão a conhecer sua mulher. Era a mesma mulher que ele conheceu para ter Abel. Agora o mesmo Adão conhece a mesma mulher. Observe, 7 eras da igreja. Nós vimos que a mesma mulher que saiu a peregrinar ontem era a mesma mulher que voltou com o filho.
O irmão Branham viu a mesma mulher vindo na primeira vinda, a visão da noiva, e depois que as prostitutas, as sementes balanitas, canaanitas aparecem, depois vem a mesma mulher de volta, a mesma noiva. Ele fala, a noiva alfa, a noiva ômega. Me entende? O que era a noiva alfa? Era a fé de Jesus Cristo naquela igreja. O que é a noiva ômega? É a mesma fé restaurada na mesma igreja. Amém? Então nós vamos começar a entender mais claramente o que Elias fez. O que ele faria? Restauraria a fé dos pais aos... Nós vamos ver que a fé de Abel, a fé do pai Abel é restaurada. E tornou Adão a conhecer sua mulher, o mesmo Adão, a mesma mulher. Correto? E ela teve um filho. E chamou o seu nome Sete. Por que não 6? Por que não 5? Por que não 8? Por que não José? Por que 7? Chamou seu filho Sete. Então quer dizer, o mesmo Adão com a mesma mulher, ela tem um filho, se chama Sete. Para quê? O que acontece? Vai trazer através de Sete a restauração da fé de Abel. Eu quero que você observe, entre Abel, capte isso, entre Abel e Sete, a manifestação dos cainitas, dos jezabelitas, dos nicolaítas, aquela raça maligna ali no meio. Observe, entre a primeira era e a sétima era, há uma manifestação dos cainitas, dos balanitas, dos jezabelitas. Depois que aparece essa genealogia cainita, então aparece Sete, para trazer o quê? Trazer a restauração da fé do pai Abel. Nós vamos ver que Abel era irmão de Sete, mas ele era pai da fé de Sete. Sanguíneo, nós não temos nada sanguíneo com Pedro. Nós não temos nada sanguíneo com Estevão, sangue natural. Mas eles são os nossos pais da fé. Elias restauraria a fé dos filhos, a fé dos pais. Depois que Abel morreu, Deus não esqueceu aquele altar. Aquele sacrifício chegou na presença de Deus. Sete era da mesma linhagem de Abel. Depois que os pais morreram, que eles caminharam no poder do Espírito, havia uma promessa que o que foi perdido pelos pais, o que foi roubado dos pais, é um direito nosso. Então aquela fé de Abel, aquele altar de Abel, era um direito da linhagem de Adão. Quando o próximo filho entra em cena, o Sete, depois da linhagem maligna de Caim. Então o que acontece? E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete. Porque, veja, ela profetiza. Capte isso. Porque disse ela, Deus me deu outra semente no lugar de Abel. Deus dá outra semente no lugar do Pentecoste. Depois de 7 eras da igreja. Capte isso. Deus me deu outra semente no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a 7, mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor. Observe, quem tinha feito isso primeiramente foi Abel. Então através de 7 vem a restauração do altar, e vem a invocação do nome do Senhor. Então observe, capte isso. 7, sua linhagem não podia invocar o nome do Senhor se não houvesse um altar correto. Eu quero que você observe, para Elias trazer a chuva, tinha que ter um altar correto, as 12 pedras, um cordeiro partido sobre o altar, água no altar. Ele botou 12 cântaros de água no altar, 12 tribos, 12 patriarcas. E ali Deus vem e queima o sacrifício, porque o altar
Elias fala assim: Senhor, o Senhor sabe que eu fiz esse altar segundo a tua palavra, Senhor. Capte isso. Deus só poderia trazer a coluna de fogo nesta era se o altar tivesse segundo a palavra. E o que provou que Deus estava restaurando a fé é que, através de William Branham, o fogo desceu no altar, mostrando que era a mesma unção, que era o mesmo Espírito, que a fé apostólica estava em cena mais uma vez, porque o mesmo fogo que desceu no Pentecoste, desceu nesta era. O que traz agora, depois de 50 anos, que o nosso pai da fé morreu, William Branham, o profeta desta era, morreu. O que prova que nós temos a mesma fé, o que traz a coluna de fogo a nós, é se nós estivermos com a mesma fé, com a mesma palavra, com a mesma revelação. Então nós podemos dizer: o anjo do Senhor está aqui. Amém? Agora observe: e tornou a conhecer, e tornou a conhecer. Agora veja: e ela teve 7. E tornou o segundo Adão a conhecer sua mulher agora, porque ele a conheceu na primeira era, e tornou o segundo Adão a conhecer sua mulher. Quando que ele conheceu na primeira era? Em Atos 2, ele entra na igreja, ele a conhece. E o que aquela igreja gera? 3.000 filhos numa pancada só. Tinha quase 120 lá, uma igreja esperando o fogo. Então, o segundo Adão, ele entra na mulher e traz filhos à existência. Esses filhos morrem através das eras, morrem. Eles são sacrificados, a fé deles. Pedro crucificado, Estevão morto, Tiago decapitado, todos eles morreram, só João que morreu de morte natural. E parece que o diabo falou: acabou, eu acabei com o altar de Abel, não vai ter mais essa adoração. Mas Deus tinha uma surpresa, Deus tinha um 7. Aleluia! Deus tinha um 7. Deus tinha uma 7ª era, que dentro dessa 7ª era, torna o segundo Adão a conhecer sua mulher. Qual mulher? A mesma igreja. Por isso que o profeta falou: eu vi a noiva vindo pela segunda vez. Você pode entender isso? Então o segundo Adão torna a conhecer a mesma mulher. E o que ele traz? Restaura o altar da primeira igreja. Quando Adão conhece sua mulher novamente, entra nela, 7 restaura o altar do pai Abel. Quando o segundo Adão conhece essa mulher novamente, esses filhos restauram o altar dos primeiros filhos do Pentecostes. Captaram isso? Amém? Você vê como a Bíblia se repete. Deus estava interessado numa coisa: mostrar o teu mistério. Porque sem nós eles não são aperfeiçoados. Por isso que isso tem que trazer fé ao nosso coração. Isso tem que trazer fé. Como o Espírito citou aqui ontem à noite, enquanto o Gideão se olhava daquele jeito, ele não conseguiria ter a vitória, destruir os inimigos de Deus. Enquanto Sara se olhava da maneira, se enxergava da maneira que ela se enxergava, o diabo tinha vitória, o diabo caminhava. Mas a partir do momento que ela se enxergou da maneira que Deus queria que ela se enxergasse, porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu citei outro dia no culto de oração: se a pessoa te difamar, se a pessoa não crê em você, se a pessoa olhar, ficar citando teu pecado e tudo mais, isso não vai te parar. Mas se você não crê no que você é, se você não tomar a palavra para você, o diabo te para ali. O diabo te para ali. Porque o diabo faz um homem com sua mente pegar um cigarro e botar na boca e fumar, pegar droga e fumar, pegar bebida alcoólica e fumar, certo? Ninguém vai fazer isso e botar na tua boca. Mas o dia que você toma posição, você não bota mais aquilo na boca, você tira aquilo de perto de você.
O dia que você tem revelação, você não rouba mais, você não mata mais, você não adultera mais, você não prostitui mais, porque você tomou uma decisão por aquilo que está escrito. Então, observe, por isso que o diabo, ele trabalha no velho homem. Observe, capte isso. O velho homem do Altair não pode me destruir, mas o meu velho homem pode. Por isso que o William Brana falou, meu maior inimigo se chama William Brana. O meu maior inimigo se chama William Brana. Você fala, mas o meu maior inimigo não é Satanás? Claro, ele pega esse velho homem e tenta te destruir, tenta parar a tua caminhada. A tua incredulidade, a minha incredulidade é que para. Mas a minha fé, a tua fé é que abre o teu caminho. Observe, Maria se viu na hora como Deus a via. Ninguém podia roubar aquela fé. Se ela dissesse, eu sabia que eu vou ter um filho pela palavra, sou a primeira mulher da Bíblia a fazer isso. Está escrito, isso é para mim. Se alguém dissesse, está maluca? Pirou, querida? Você está com um problema? Bateu a cabeça? Por mais que falasse, falou, tarde demais. Eu creio nisso. Capte isso. Deixa eu colocar mais claro isso. Se Isabel chegasse, Maria, você vai ter um filho, eu creio que você vai ter um filho. Você acha? Chegasse Madalena para Maria, eu creio, Maria, que você vai ter um filho, a promessa. Não, eu creio, irmã. Enquanto Maria não cresce, nada aconteceu. Enquanto você não crê para o teu rapto, enquanto você não crê para a tua transformação, enquanto você não crê para a tua cura, os sinais seguirão os que creem. Amém? Aleluia! Amém? Então, tornou o segundo Adão a conhecer sua esposa. Então, o que acontece? Então, quando o primeiro Adão conhece sua esposa Eva, o que ele traz? Traz uma restauração, traz uma restituição do altar, uma restauração do altar, uma restauração de fé. Agora, quando o segundo Adão conhece a mulher novamente, depois da 7ª era, capte isso. O que traz? Uma restauração de todas as coisas, uma restituição da fé apostólica. Amém? Podemos prosseguir um pouquinho mais? Vamos abrir a Bíblia em 2 Samuel um pouquinho comigo aqui. Eu quero que vocês observem algo aqui. A mesma restituição de fé. Aquela ressurreição de Jesus Cristo, o irmão Brana pega e prega assim, selo da Páscoa. Jesus morreu, eles botaram a pedra na boca do sepulcro, Roma foi lá e colocou um selo. Bem onde a pedra fechava, eles derramaram cera lá, e eles foram lá e colocaram o brasão de Roma. Está selado, está morto, ninguém mexe. Mas o anjo veio, rompeu o selo, sentou em cima do selo. Eu gosto disso, disse o irmão Branco. Ele rompeu aquele selo e sentou em cima. Está embaixo dos meus pés esse selo. Sentou em cima daquele selo romano, o selo da morte, embaixo dos meus pés. E Jesus ressuscitou. Amém? Quando os discípulos recebem o Espírito Santo no cenáculo, eles estavam recebendo o quê?
o selo da Páscoa. O selo romano é um selo da morte. O selo da Páscoa é o selo da vida. Espírito Santo. Toda vez que o Espírito Santo vem, ele rompe o selo da morte que está em você e traz a você o selo da Páscoa, que é o selo da vida, que nós já vimos que é a própria vida de Jesus, te identificando com sua ressurreição. Eu tenho ali a mensagem, ali, eu ainda li para vocês isso, aqui antes de nós orarmos. Então, isso é um quadro perfeito. Não foi isso que aconteceu? Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, o selo da Páscoa estava vindo a eles. O que Jesus estava dando a eles? A semente original. Agora, se Pedro fosse para a sepultura, ele ia ressuscitar, porque ele tinha o selo da Páscoa. Observe, e Estevão, cheio do Espírito Santo, incircuncisos de coração, vós mataste o príncipe da vida, homens de dura serviço. Eles arremeteram contra Estevão, e a Bíblia fala que Estevão dormiu no Senhor. Amém? Quando essa igreja chega à posição agora, Estevão vai sair da sepultura, porque ele recebeu o quê? O selo da Páscoa. Só que para Estevão, capte isso, por favor, capte isso. Capte isso. Para Estevão sair da sepultura, ele, Pedro, Tiago e os demais, a igreja, para ele sair da sepultura, que morreram com o selo da Páscoa, tem que ter uma igreja viva carregando o selo da Páscoa, que é a mesma vida que levou eles para a sepultura. Por que Jesus pôde chamar os santos do Velho Testamento, que estavam embaixo do sangue de animais, que era apenas um tipo? Porque ele tinha a vida, ele tinha o selo da Páscoa. Chamou aqueles que estavam identificados com o sacrifício. Pode entender isso? Agora, observe, veja como a coisa se repete. Aquela igreja caminhou no poder da ressurreição, os nossos pais. Só que, o que aconteceu? Em 325, pegaram aquela igreja, a palavra, e colocaram na sepultura de volta. E Satanás veio e colocou um selo em cima, uma trindade. Selou o sepulcro deles com um selo romano. Você acha que o diabo está brincando com essas coisas, gente? Observe, nós estávamos mortos em delitos e pecados, seguindo o curso desse mundo, crendo em 3 deuses, selado com um selo romano. Por que o profeta falou, denominação é morte? Por quê? Eles batizam na água, eles creem no dom do Espírito Santo, mas eles têm um selo romano sobre eles, uma trindade. Então eles estão no sepulcro. Por isso que o profeta falou, sepulcros denominacionais. E nós estávamos nessa condição, falou Paulo em Efésios capítulo 2. Mas o que aconteceu? O 7º selo desce. O que é o 7º selo? É o selo da ressurreição. É o anjo forte. Aquele mesmo anjo que desceu e rompeu o selo romano e sentou sobre a pedra, é o mesmo anjo que desceu. Ele veio romper o selo que estava sobre você. Ele rompe o selo que estava se segurando no sepulcro. Ele vem e rompe esse selo, e você vem para fora. O 7º selo é o selo da Páscoa, é o selo da ressurreição, é o selo da vida. É este selo, selando os vivos, que chama os mortos selados da sepultura, para viver 2000 anos depois, de volta. Capte isso, gente. O que é isso? Isso é contra o impossível, o inaudível. Talvez eles poderiam até aceitar. Observe, nós temos 20 cadáveres lá no laboratório. Agora os Estados Unidos aprovou isso.
a Índia provou isso. Nós temos 20 mortos lá vivos, eles estão com o coração batendo, estão com seus cérebros mortos, mas o corpo continua bombando, o sangue está quente pelos aparelhos, e nós vamos tentar ressuscitá-los. Mas ressuscitar cadáver de 2000 anos atrás, cadê o pó? Cadê os ossos? Aonde está as partículas de Paulo? De Estevão? Aonde foi parar a cabeça de um lado? Uma irmã falou, mas pastor, outro dia ela falou, pastor, eu tenho uma pergunta para perguntar para o senhor. A minha mãe morreu, ela morreu, tinha diabetes. Antes dela morrer, a sua perna foi amputada. Sua perna foi amputada e foi enterrada lá no cemitério lá. E quando ela morreu, seu corpo foi enterrado em outro cemitério. Ela está, uma parte lá, na hora da ressurreição, ela não vai ressuscitar sem perna. Falei, irmã, e os cristãos que viraram fezes de leão? O leão comia os cristãos, defecava um pouquinho ali, defecava outro pouquinho lá, defecava outro pouquinho lá. Falei, pode te queimar, pode ser cremado, jogar a tua cinza sobre a selva Amazonas. Deus sabe qual parte forma a tua característica, Deus sabe qual parte forma o teu corpo, a cópia da tua teofania. Aleluia! Aleluia! Deus sabe onde juntar as partes para formar a cópia da tua teofania. Aleluia! Você o ama? Graças a Deus. Vamos pegar aqui, eu quero pegar um quadro aqui muito tremendo, em 2 Samuel capítulo 21, está relacionado com restauração. 2 Samuel capítulo 21. Nada está na Bíblia por acaso. Lembre-se, alguém precisa morrer. Precisa morrer para a restauração. Abel precisou para que aquela fé fosse restaurada. Jesus, para que a fé fosse restaurada nos apóstolos. A igreja teve que cair através das eras para que essa fé fosse restaurada agora. Capte isso. Você tem que morrer para o velho homem, para que então outro homem possa nascer através da pregação da tua palavra. Se você não estiver completamente morto, o velho homem, você não pode trazer novo nascimento a outra pessoa, porque o velho tem que morrer para brotar a semente em outra terra. Vocês entenderam isso? Somente um homem nascido de novo pode restaurar, pode trazer filhos, porque o velho tem que estar morto. Então a semente é liberada, cai em outra terra, em outro corpo, em outro coração, e aquele homem nasce novamente. É a restauração de fé. Oh, aleluia! Capte isso. Quando você olha uma pessoa sendo batizado no nome de Jesus, recebendo o Espírito Santo, e você olha que você levou a palavra àquela pessoa, aquilo ali é a restauração da tua fé, porque você foi lá e plantou a semente através do Espírito, através da palavra. Um corpo, um velho corpo morto. Pode entender isso? Por isso que Pedro chegou no Pentecoste, ó, o que vocês estão vendo, isso aqui, ó, é a ressurreição de Jesus Cristo em mim. Que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o dom. Quando Pedro olha aquelas 3.000 almas se batizando, ele observa, era a restauração da fé dele, era a ressurreição da palavra que saiu de sua boca. Aleluia! 2 Samuel capítulo 21. Talvez você vai achar isso aqui até um quadro muito estranho. Um quadro muito estranho. Talvez até você não tenha lembrado de ter lido isso aqui, ou já leu e não percebeu. Mas olha que quadro. Para uma mente carnal, isso aqui é um quadro estranho. Mas para uma mente espiritual,
ver um grande sentido nisso aqui. Quando, só dar uma explicada aqui. Quando Josué entrou na terra prometida, Deus mandou ele destruir todos, tudo que encontrasse. E vinha destruindo tudo. E tinha Gibeão, que era a cidade dos gibeonitas. Quando eles viram que Israel estava vindo destruir todos, o que eles fizeram? Eles se vestiram, os gibeonitas se vestiram de saco velho, de roupa rasgada, colocaram uns pão embolorado num saco e foram de encontro a Israel. Falei, morrer nós vamos mesmo, então nós vamos ter que dar um golpe neles. E quando chegaram, Josué viu aqueles homens vindo todo rasgado e tudo, e falou, quem são vocês? Falou, nós estamos vindo de muito longe. Mas que nada, a cidade deles era próxima que ia para o fogo. Nós estamos vindo de muito longe, olha o nosso pão como está embolorado, nossas roupas rasgadas. Nós viemos ao encontro de vocês, pediram ajuda e tal, e coisa, e sabemos que vocês guerreiam as guerras do Senhor e tal, e Josué faz um pacto com eles. Quando Josué vai ver, era o próximo inimigo a ser destruído, e Josué não podia mais matá-los, porque eles tinham dado a palavra para eles. Josué não podia mais matá-los. Deus falou, agora você vai ter que sustentar a tua palavra, porque eu falei para ti que era para matar todos, destruir todos, mas já que você deu a tua palavra, você vai ter que agora sustentá-los. Eles vão fazer parte, vão estar no meio de vocês. Josué transformou eles em carregadores de água, rachadores de lenha, mas estava ali. Qualquer coisa que fosse atacar Gibeão, Josué tinha que correr e defender Gibeão. E eles herdaram terras junto com Israel. E a terra que eles herdaram era a terra que depois pertenceu aos benjamitas, a Benjamim. E Saul era benjamita. E Saul perseguiu esse povo acirradamente, perseguindo a palavra que Josué tinha dado ao povo. Depois que Josué estava morto, aquele povo continuou ali. Eles tinham herança dentro de Israel, dada por Deus. Por quê? Porque Josué tinha dado a palavra. Observe o que é uma palavra do homem. Por isso que diante de Deus, o profeta falou, um homem não vale mais que sua palavra. Aquele que vai herdar o santo monte é aquele que mesmo com o dano seu não muda a palavra. Ah, mas eu vou levar prejuízo. Não, mas eu dei a palavra. Eu dei a palavra. Então Deus honra essa pessoa. Porque o profeta fala, o homem não vale mais que sua palavra. Se a palavra dele não vale nada, ele também não vale nada. Se a palavra dele tem valor, ele é um homem de valor, que mesmo com prejuízo, com dano, ele não muda. Quando Davi vai perguntar para o Senhor no Salmo 15, Senhor, quem herdará o teu santo monte? Quem morará na cidade santa? Aquele que não difama, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, aquele mesmo que com o dano seu, mesmo que com prejuízo, não muda, mesmo que dá a palavra, mas vai levar prejuízo, não interessa, eu dei a minha palavra. Por isso que antigamente falavam, os homens que faziam negócio pelo um fio de bigode, arrancavam o fio de bigode, está aqui, ó. Por isso que Abraão fez aquele pacto lá, o pacto de Abraão. O profeta fala que eles traziam um cordeiro, matava o cordeiro, dava a palavra no negócio, falou, se quem faltar com a palavra que vai morrer igual esse cordeiro, cortava o pescoço do cordeiro. Depois tirava o couro, queimava, rachava o couro no meio, um pedaço para cada um. Quando voltavam para cumprir o pacto, cada um trazia um pedaço. Jesus, mesmo com o dano seu, mesmo com sua morte, ele tinha um propósito, ele veio buscar a sua metade. Essa igreja que tem outra parte do couro do cordeiro. Aleluia! Então, quando Saul começou a perseguir o gibeonita, ele estava perseguindo a palavra. Ele estava quebrando a palavra. Ele estava quebrando a palavra. Era igual Caim matando Abel. Era igual os sacerdotes matando a igreja primitiva. E ele começou a perseguir. E Deus não deixou isso barato.
Observe o quadro. 2 Samuel capítulo 21. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos. Capta, fome. Toda vez que Deus traz juízo, juízo está relacionado com falta de água, seca e fome. Para Deus trazer fome, Deus tinha que deixar de parar de chover. Deus tinha que fechar os céus. Para quê? Para que a terra não produzisse o grão, não produzisse o mosto, não produzisse a cevada, não produzisse o trigo, os gado morressem de fome. Então Deus fechava o céu. Foi assim no dia de Elias, em 1 Reis 17. Então, para Deus trazer fome, Ele tinha que cerrar os céus, não chover mais. Tinha que parar a chuva. Ele tinha que fechar os céus. Ele tinha que desequilibrar as estações. Ele tinha que fechar a estação de chuva. Por isso que a restauração teria que vir com a chuva seródia e a chuva temporã, 2 chuvas, para trazer o grão de volta. Então o que Deus fez? Deus parou de chover, trouxe seca. Então começou a ter fome em Israel. Não colhiam mais trigo, não colhiam mais cevada, não colhiam mais uvas, não colhiam mais olivas para fazer o azeite, não tinham mais o vinho para o sacrifício de libação, não tinha mais o cordeiro para sacrificar, não tinha mais o trigo para fazer os pães, não tinha mais a cevada, não tinha mais azeite para ungir sacerdote e reis. Então o que isso acontecia? Então parava a adoração, porque eles não tinham os elementos de adoração para chegar na presença de Deus. Amém? Então o que a terra ia ter que precisar? A terra precisava de uma restauração, e para vir essa restauração tinha que acontecer o quê? Chuva. Aleluia! Houve uma seca através das eras. Aquela mulher saiu a peregrinar por 7 anos por causa de quê? Por causa de fome. O que veio sobre Israel? Seca, por 7 anos. O que essa igreja de Pentecostes saiu a peregrinar pelas terras gentias? Houve uma seca, 7 eras de seca. Mas o que trouxe o trigo de volta? O que trouxe o vinho de volta? O que trouxe a cevada de volta? O que trouxe o azeite de volta? Uma chuva. Chuva seródia e temporã, que está lá em Joel capítulo 2, a partir do versículo 18. Talvez nós vamos ter que ver isso mais de perto novamente. Amém? Então houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse. Davi foi consultar o Senhor como? Consultou o profeta. E o Senhor, veja, lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Olha o que Deus faz. Aquele povo que enganou Josué, mas Josué tinha dado a palavra e Deus honrou aquela palavra. Deus deu casa para eles. Eram gentios que estavam participando das mesmas bênçãos de Israel. Eles faziam parte de Israel, eles estavam sob a proteção de Josué. Saul começou a perseguir eles. O que Deus fez? Deus fechou o céu, trouxe uma seca nos tempos de Davi. Davi é Cristo. Saul representa o anticristo. Antes de chegar ao governo de Jesus, o anticristo já estava governando. Jesus vem, estabelece o seu reino. Antes de chegar o rei amado, rei sacerdote amado, Saul governa primeiro, com sua incredulidade. Então clamou o rei aos gibeonitas. Então o rei manda chamar os gibeonitas, os descendentes. Ele lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel eles tinham jurado. Porém Saul, quem jurou? Josué. Porém Saul procurou aferi-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. E disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Observe, Davi chega e fala: o que você quer que eu faça? Davi sabia que ao perseguir aquele povo trouxe seca. Então abençoar aquele povo ia trazer a restauração à chuva.
O que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoareis a herança do Senhor? Então, aquele povo estava com ira, com mágoa contra Israel, por causa da perseguição, por causa da morte de seus pais. E Davi precisava que eles parassem com aquilo, trouxesse bênção para Israel, para que Deus trouxesse a restauração novamente. Eles estavam pagando por algo que eles não fizeram. Davi e seu povo estavam pagando pelo reinado de Saul. Observe, eu visito a incredulidade dos pais, o pecado dos pais nos filhos até a 4ª geração. Por isso que teria que vir uma família no tempo do fim, os filhos, para trazer a restauração, para abençoar a igreja, para abençoar a igreja que morreu através das eras. Por isso que a mesma fé tem que ser restaurada. Verso 4. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata e nem por ouro. Já vou dizer, Davi, nós não queremos ouro, nós não queremos prata. Isso aqui não é questão de dinheiro. Não é questão de dinheiro. Não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: o que, pois, que quereis que eu vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum em Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforcamos ao Senhor em Gibeá. Observe, eles queriam 7 homens da descendência de Saul, para os enforcar como sacrifício a Deus. Capta isso? Falou: nos dê 7 homens da descendência de Saul, filhos de Saul. Nós queremos os enforcar em Gibeá ao Senhor, em sacrifício ao Senhor, para que a ira do Senhor pare. Agora, quem inspirou aqueles homens a fazer isso? Amém? Observe. Veja em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, e disse o rei: eu os darei. Agora Davi tinha que escolher 7 homens da linhagem de Saul, entregar aos gibeonitas para que eles os enforcassem em Gibeá em sacrifício vivo ao Senhor. Para quê? Para que Deus abençoasse a terra com chuva. Aí nós vamos entender porque 7 mensageiros tiveram que morrer, suas eras, seus santos através das eras, para que Deus trouxesse uma restauração. Por que Deus não trouxe essa restauração lá no começo? Por que Deus não trouxe lá na segunda era? Por que Deus precisou deixar que 7 mensageiros morressem? 7 eras perecessem na mão dos estranhos, para que então, no final da era, houvesse uma restauração, houvesse uma chuva. Para quê? Nós vamos ver que a restauração vai vir para trazer o quê? O trigo, o azeite, a cevada, o vinho, os elementos de adoração. Porque só no final da era foi restaurada o altar. Observe, precisou Abel morrer. Abel foi um sacrifício ao Senhor. Foi um sacrifício ao Senhor. Abel é um tipo de Cristo. Abel era o tipo do seu cordeiro. Aí nós vimos lá em Gênesis 4. Por que precisou Abel morrer? Para que a sua fé fosse restaurada na semente. Porque o velho tem que morrer para o novo nascer. Jesus teve que morrer para a fé nascer. Os crentes através das eras tiveram que morrer. Por isso que o profeta fala que eles caíram nas arenas e o nosso sangue é semente. Nosso sangue é semente. Não o sangue natural deles, mas o Espírito Santo caindo. Estava sendo liberado. Quando o corpo deles era morto, o Espírito saía e passava para outro. Quando os romanos iam para as arenas, sentavam na arquibancada para ver o espetáculo, os leões comer os cristãos. Os cristãos serem queimados nas fogueiras.
Eles botavam pinche nas irmãs, no cabelo, e tacavam fogo nelas. Penduravam de cabeça para baixo, soltavam os cães para morder o seu rosto, sua jugular. Cortavam os seios das mulheres. Através das eras, nossos irmãos navegaram em mar de sangue. Quando nós olhamos para essas eras aí, nós olhamos, 7 eras da igreja, essa igreja que morreu. O que eles precisaram passar para liberar o Espírito para nós, porque eles tinham que ir morrendo e liberando o Espírito. A primeira era teve que morrer para liberar o Espírito para a segunda era. A terceira era recebendo o Espírito da segunda, a quarta recebendo o Espírito da terceira, mas a terceira não recebia o Espírito enquanto a segunda não morria, a quarta não recebia enquanto a terceira não morria. A semente não aparece na ponta do cacho enquanto aquela primeira semente que caiu não morrer. Sete não poderia levantar o seu altar enquanto Abel não morresse. A igreja primitiva não poderia ter a fé de Jesus Cristo se Jesus não morresse. Nós nunca poderíamos ter a fé dos pais se os pais não liberassem a fé. Segura aqui agora. Essa é a cereja do bolo. Por que que não vai haver outra igreja depois de nós? Porque essa aqui não vai morrer. Você entende? Por que que não tem uma oitava igreja? Por que que não tem uma oitava era? Porque se essa igreja não fosse prometida um rapto agora, a transformação, teria uma outra igreja. Porque essa aí cairia e liberaria a vida. Vocês podem entender isso? Vocês podem entender isso? Então precisa, agora nós vamos ver, precisa 7 homens morrer para quebrar aquela maldição que Saul trouxe sobre os gibeonitas. E quem deu ordem para eles? Rei sacerdote Davi. Consultado o profeta, Davi era o rei amado, Davi era rei sacerdote. Você olha esse quadro e fala: meu Deus, o que esses 7 homens têm de culpado? Você vai ver que os gibeonitas falam: nós queremos enforcá-los e engibear ao Senhor. Aleluia. Irmãos, Deus não pode trazer chuva sem haver um altar, sem haver algo morto. Observe, 3 anos de seca Elias trouxe. Para a chuva novamente cair, o que Elias precisou fazer? Ele levantou um altar, mandou os profetas de Baal fazer o altar deles, o Deus que responder com fogo. Esse é o Deus de Israel. Quando ele traz o altar da maneira correta, segundo a palavra do Senhor, o que desce? Chuva. Amém? Sabe por quê que a chuva desceu nesta era? Você vê que o fogo desceu sobre o altar. O fogo desceu sobre o altar agora. O fogo tem descido sobre o altar. Irmãos, por que é uma restauração? Por que Deus tem mandado chuva? Observe quanto trigo Ele tem mandado, quanto vinho Ele tem mandado. Você vem para o culto e você está embriagado da palavra, você se regozija. Aleluia. Por que tem tanto vinho assim? É porque Deus mandou água e as uvas deram bons cachos. Os trigos, chegou na época da colheita, os trigos estão caídos para baixo porque eles estão carregados de sementes. Você vê uma igreja aqui inclinada ao Senhor, eles estão carregados. Aleluia. Você quer ver quando que eles enforcaram esses homens? No tempo da colheita. Eles precisavam de uma chuva, senão aquela colheita, o trigo ia apodrecer no cacho. E Deus estava cronometrando o tempo. Eles tinham que vir no tempo certo. Israel já tinha plantado a terra, só que eles tinham a chuva do plantio para quebrar os torrões e amolecer a terra, para quando jogasse semente a terra estivesse úmida. E tem a chuva da colheita para amadurecer o grão
E Israel precisava dessa chuva, senão os grãos iam apodrecer no cacho. Porque essa chuva tem que vir no tempo certo. Samuel, ele acabou com a colheita de Israel por causa da idolatria do povo. Ele orou a Deus e Deus trouxe a chuva no tempo certo, apodreceu tudo a semente, trouxe fome para eles. Samuel orou na Bíblia e trouxe a chuva no tempo errado para amaldiçoar. Eles não tiveram colheita naquele ano por causa do pecado do povo. Deus falou para Samuel: ora e manda pedir chuva, chama a chuva, eu vou apodrecer todo o grão, eu não vou dar comida para esse povo. E Samuel orou e trouxe chuva. A chuva veio no tempo errado. O grão não estava preparado para receber chuva ainda, não estava pronto de amadurecer, porque a última chuva vem quando o grão já está gordo. Ele vem só para amadurecer o cacho. Ela tem que ser na medida certa. Se ela for demais, ela apodrece o cacho. Se ela vir antes do tempo, ela apodrece. Aleluia. Por causa disso que Deus prepara a palavra para chegar em você no tempo certo. Aleluia. Você pode entender isso? Por que você não teve a conversão 1 ano antes ou 1 ano depois? A chuva não pode vir tardia, muito tarde, e não pode vir adiantada. Teu coração tinha que estar preparado naquele tempo certo para receber a chuva. Aleluia! Amém? A mulher teve que entrar na presença do rei naquela hora exata que o servo de Eliseu estava conversando com o rei. Ele restaurou a vida do filho da mulher. A mulher estava entrando. É ela, Senhor, é ela, meu Senhor, é essa mulher aí, o filho é esse. Aleluia. O rei tinha uma prova concreta, porque a mulher e o filho estavam chegando. O rei pegou, examinou os documentos dela. Você tem documento? Aí tem os documentos aqui, está tudo aqui em ordem, meu rei. Eu sou a dita mulher, esse aqui é o dito filho, está aqui o registro de ressurreição. Está aqui o registro de ressurreição, meu senhor. Eu sou aquela mulher aqui, ó. Está registrado aqui, ó. Aleluia! Que coisa. Que coisa. Onde que eu parei aqui? De seus filhos se dei 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá. Eles não iam enforcar para Satanás, iam enforcar ao Senhor. Um sacrifício. Tinha que ter um sacrifício no altar. Vocês me entendem? Para Sete receber a restauração, Abel foi um sacrifício. Para Israel receber chuva, Elias trouxe um sacrifício. Para a igreja do Pentecostes receber o Espírito Santo, Jesus foi um sacrifício. Para nós receber a palavra, eles tiveram que morrer através das eras. Era o mesmo sacrifício, o mesmo Espírito. Se o velho não morre, o novo não nasce. Se essa velha natureza não morre, nunca vai aparecer um novo homem gerado da palavra. Observe. Então o rei falou: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonathan, que Davi tinha prometido cuidar dele. Ele era um aleijado. Ele comia ao redor do trono do rei. Ele comia na mesa do rei, porque Jonas era amado por Davi. Davi era amado por Jonas. Jonatas. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei 2 filhos de Rispa. Agora observe, vai ter uma mulher no assunto aqui. Essa mulher vai sofrer, mas ela vai ter a revelação que aquilo precisava acontecer. Essa Rispa, ela era uma mulher de Saul. Saul teve filhos com ela. Isso está em 2 Samuel capítulo 3, versículo 7. Quando essa mulher dá 2 filhos para Saul. Então, esses 2 filhos dela
vai ser dos 7 que vai ser enforcado. E porém tomou o rei 2 filhos de Rispa. Rispa quer dizer orvalho. Era uma mulher que o próprio nome era orvalho. O orvalho rega a terra. Restauração. Filhos do orvalho, filhos de Rispa, foram sacrificados. 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, saber é Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram esses 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, no tempo da colheita, na cega das cevadas. Então o Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou sobre eles, veja, água sobre eles do céu. Ela estendeu um pano de cilício sobre a pedra. Pedra fala de revelação. Ela cobriu aquela pedra. Essa mulher, por mais dor que ela sentiu em perder 2 filhos, perder filhos da sua descendência, filhos amados, ela sabia que aquilo ali era um sacrifício para Deus trazer chuva do céu. Agora, essa igreja, essa mulher, sabe que cada sacrifício desse, Deus tinha um propósito. Para que a chuva seródia e a temporã voltasse no tempo da cega, no tempo da colheita. Observe, nós, filhos de Deus, predestinados, semente de Deus, nós precisamos ser colhidos. Mas para ser colhidos, nós teríamos que ter a chuva seródia e a temporã no tempo certo, para o amadurecimento do grão. Porque em Apocalipse 14, versículo 14, João registra: eu vi o céu aberto e o Filho do Homem sentado sobre uma nuvem, e uma voz saindo do trono de Deus: lança tua foice na terra, porque as sementes estão maduras. E observe, esta chuva que veio agora, a seródia e a temporã, no tempo da colheita, no tempo da palavra falada, que é a semente original. Observe, rios, o homem plantado junto aos ribeiros de águas, como nós lemos aqui no Salmo, na abertura do culto para a oração. Ribeiros, fonte de água, ribeiros. Observe, o Espírito, os dons do Espírito Santo são ribeiros. O Espírito Santo é a água. Uma chuva de ensinamento viria no tempo da colheita, para que esse grão ficasse maduro. Mas para isso acontecer, teve que haver sacrifício de 7 eras da igreja. 7 mensageiros tiveram que morrer, suas vidas tiveram que cair através das arenas, embaixo dessa grande prostituta, para que então houvesse o quê? Uma restauração. Agora esta mulher sabe o motivo disso tudo. Quem lê um quadro como esse aqui, sem entendimento, sem essa revelação, você fica sem entender nada. Como outro dia eu estava vendo um documentário sobre Davi, feito por teólogos, tratando Davi como um sanguinário, tratando Davi como um rei político, que só batalhava as batalhas por seus interesses e tal. Eu falei, que coisa. Que coisa, que coisa. As guerras de Davi, as guerras do reinado de Davi. Um documentário feito por teólogos, estudiosos da Bíblia. Eles só conseguem ver a letra. Ele mandou enforcar 7 homens lá. 7 homens. Ele não teve dó deles. Ele veio de acabar com aqueles gibeonitas de vez, sacrificou 7 homens de Israel por causa deles.
Observe, para os gentios viver. Teve que uma igreja israelita lá do Pentecoste morrer. Teve que um descendente de Davi morrer por nós. Porque a herança estava na linhagem de Judá, para nós ser conectado à árvore. Porque nós éramos jambuzeiro brabo. O que é jambuzeiro? Praga, tiririca. Aleluia. Isopo. Eu gosto de quando a Bíblia fala de isopo. Quando Moisés pegou um fardo de isopo, molhou no sangue e passava na ombreira e na verga da porta. Isopo é erva danina. Oh, mas será que Moisés, por que Deus não mandou Moisés pegar um ramo de oliveira? Sarça ardente, gente, era uma árvore, uma coisa do deserto que ninguém queria chegar perto. E a coluna de fogo desce sobre uma sarça ardente. Sobre uma sarça, era uma árvorezinha que não tinha valor, estava ali no deserto sem valor. Por que ele não desceu sobre uma oliveira do deserto, sobre uma romeira, sobre uma tamareira, que tinha tanta tamareira lá? Ele vai descer sobre uma sarça, uma árvore sem valor, uma coisa que não tem significado. Eu não sei nem por que Deus fez nascer isso. Aleluia! O William Branham era uma sarça, gente. A família dele morria tudo com sapato nos pés. Morria com morte morrida, de tiroteio, facada. Filho de um traficante de uísque, a mãe uma índia, Cherokee. Uma sarça, olha onde que a coluna desceu. Uma escolha de Deus. Observe, será que Deus tinha tantos carvalhos e romeiras aí nesta era? Vai descer sobre você exatamente uma sarça. Amém? É. A vontade de ir para um canto chorar a noite toda. Como disse o profeta. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício, estendeu sobre uma penha e deu-lhe, desde o princípio da cega, até que destilou água sobre eles do céu. Ela olhou e viu, Deus aceitou o sacrifício. Custou a vida de 2 filhos meus e mais de 5 irmãos deles. Mas Deus aceitou o sacrifício. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, e nem animais do campo à noite. Falou, não deixou nenhum demônio chegar ali, aves. Que tinha que cair ali, aquele pano era para receber água. Aquela veste de pano era para receber água do céu. Não era para pousar demônio em cima. Aquele sacrifício tinha que trazer água. Estão lembrados quando, lá em Gênesis 15, quando Abraão parte o sacrifício, parte em 2, no entardecer, e a coluna passa pelo meio, as aves do céu estavam tentando pousar sobre o sacrifício, e Abraão atirava a pedra, sai daí demônios, isso não é para vocês. Metia a pedra nos demônios, metia a revelação, sai, isso aqui é para o Senhor, esse sacrifício é para o Senhor, essa revelação é para o Senhor. Amém. Aleluia. E foi dito a Davi que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e dos moradores de Jabes de Gileá, os quais os furtaram da rua de Bet-san, onde os filisteus tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Giboá. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis. E fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus aplacou para com a terra. O que aconteceu?
choveu. O manto de cilício de Rispa recebeu água. Aquela mulher tinha revelação. Ela falou: isso é do Senhor. Por mais dor que eu estou sentindo, esse pano aqui vai ficar molhado com água, porque Deus vai trazer a restauração, vai trazer trigo, vai trazer vinho, vai trazer óleo, vai trazer cevada, porque um sacrifício foi aceito. O que me chamou a atenção é que esses homens falaram: nós queremos sacrificar ao Senhor. Cada crente que morreu através das eras, cada mensageiro, eles eram um sacrifício ao Senhor. A prova que eles foram aceitos, que Deus liberou o Espírito Santo, é a seguinte: a prova que William Branham foi um sacrifício que foi aceito, é que Deus liberou o Espírito dele para nós. Por que sabemos que não vai haver uma oitava era? Porque não vai, seremos arrebatados. É isso aí, irmão. Vamos nos colocar de pé. Aleluia! Você o ama? Onde é que está o irmão Bruno? Já estão aqui. Os músicos já estão na sua posição. Vamos adorá-lo. A luz desse dia chegou. Oh, levanta-te. Levanta-te. Oh, eleve sua voz. Porque agora o tempo acabou. Aleluias. Porque agora a luz já chegou. A luz desse dia mais forte. A luz desse dia chegou. Levanta-te. Levanta-te, vem resplandecer. Aleluias. Porque agora cante. O tempo acabou. Porque agora a luz já chegou. Oh, a verdadeira igreja do Deus vivo, adore. A verdadeira igreja do Deus vivo está pegando fogo. Aleluia. Porque a luz do Evangelho, glória a Deus. Porque a luz do Evangelho está vivificando em nós. Fomos escolhidos. Fomos escolhidos para crermos na santa convocação. Aleluia, o grande imã tem nos atraído. O grande imã tem nos atraído pelo poder. Oh, poder vivificador. Aleluia, temos recebido o mesmo Espírito do mensageiro. Temos recebido o mesmo Espírito do mensageiro. Aleluia. Foi este o amadurecido desta era, o primeiro. Fomos escolhidos para sermos
Esse é o dia, esta é a hora, sim, daremos luz. Está chegando a nossa transformação. Oh, temos recebido o mesmo Espírito do mensageiro. Oh, adore, igreja. Temos recebido o mesmo Espírito do mensageiro. Aleluia. Foi este o grão amadurecido, desta era o primeiro. Fomos escolhidos. Aleluias. Fomos escolhidos para sermos. Oh, você deve adorá-lo. Aleluia. Este é o dia. Este é o dia. Esta é a hora. Sim, daremos luz. Está chegando a nossa transformação. Esse é o dia. Esse é o dia. Esta é a hora. Sim, daremos luz. Está chegando a nossa transformação. Oh, está chegando. Está chegando a nossa transformação. Oh, está chegando. Está chegando a nossa transformação. Aleluia. Graças a Deus. Bem lembrado disso aqui. Deus sabe onde está cada parte de nosso corpo. Deus sabe onde está cada parte do nosso corpo. Aí ele dá um exemplo. Ezequiel no vale dos ossos secos. Estava aquela monte de carcaça e osso tudo misturado. A Bíblia fala que cada osso juntou-se ao seu osso. Cada osso juntou-se ao seu osso. Sabemos que aquilo era uma visão, era um tipo. Amém? Muito bom, gente. Os irmãos que comunicam sua audiência, boa noite, meus irmãos. Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, por nós, por essa igreja, junto com o seu pastor. Não tem faltado alimento, por isso somos gratos a Deus e pedimos mais do Espírito Santo. Irmão Raulino e Amélia, que Deus os abençoe. Irmão Pedrão, Curitiba, peço oração por mais do Espírito Santo. Amém. Irmão Felipe, Curitiba, Paraná. Também o irmão Davi, Rosmari, Curitiba, peço oração dos santos para que o Senhor me unja com o óleo da alegria, pois com ele eu vou estar bem em qualquer lugar do mundo onde eu estiver. Deus abençoe o amor desta amada igreja. Também a irmã Daniele, Joinville, Santa Catarina. Também a irmã Marley, Guaíba, Rio Grande do Sul, esteve conosco, conectada. Também o irmão Antenor Pereira, Ribeirão Preto, São Paulo. E também o irmão Antenor, peço oração pela saúde de meu irmão Lídio Pereira de Souza, com problema suprarrenal grave. E, você bota o pedido de oração antes da irmã, eu vou pensar que é o pedido de oração do irmão Antenor. Tudo bem, esse não é o pedido do irmão Antenor. Esse pedido quem pede é a irmã Lídia. Peço oração pela saúde do meu irmão Lídio Ribeiro de Souza, com problema suprarrenal grave. Então nós vamos colocar em oração aqui o irmão Lídio Pereira de Souza. Vamos pedir oração. Também o irmão Pedrão pede oração, vamos colocar nesta oração. Ele pede mais do Espírito Santo.
Amém? A irmã Rosemary. E nós vamos incluir nesta oração aqui também. Irmão Gênesis, por favor, vem aqui fazer essa oração conosco, por favor. Nós vamos incluir nessa oração também a irmã Mariana. Ela está no carro, ela está gestando, sempre tem uns probleminhas. Ela pede o irmão Rosimar, pede oração para que Deus abençoe ela também. Amém? Os que comunicaram, Deus os abençoe. Os que não comunicaram, Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Nós não temos palavras para agradecer essa tão maravilhosa palavra que tem enchido os nossos corações, Senhor. Ali quando Jesus saiu de cena, então o Espírito foi derramado. Amém. Quando o irmão Branham saiu de cena, novamente o Espírito veio à igreja. Nós podemos entender isso com tanta clareza, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos tem elevado cada dia mais. Senhor, que este culto, essas palavras possam entrar no coração dos irmãos, que nós possamos refletir sobre isso todos os dias, Senhor, e cada dia mais, Senhor, querer mais e mais de Ti, Senhor, ter cada dia mais sede, Senhor, quanto mais Espírito, mais força, Senhor. Pai, nós queremos lembrar então desses pedidos, Senhor, de oração, por enfermidade, por mais do Teu Espírito, por mais do Teu amor, Senhor. Senhor, nós sabemos, muitas vezes somente pedimos por curas e às vezes esquecemos de pedir do Teu Espírito. Senhor, quanto mais do Teu Espírito nós tivermos, mais livre do mal nós estaremos. Sabemos, Senhor, que Tu és a unção que nos salva, que nos livra. Senhor, encha cada um com Teu Espírito. Senhor, transborda, Senhor, o Teu Espírito em nossas vidas. É isso que nos salva, é isso que nos cura, Senhor. Se nós estivermos mais cheios de Ti, Senhor, nós poderemos passar unção às pessoas. Pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, Senhor. Então nós queremos rogar, Senhor, a Tua graça sobre as nossas vidas. Nós não podemos nada sem Ti. Tu disseste, sem mim nada podeis fazer. Então, Pai, toma-nos, Senhor. Nós nos entregamos a Ti. Encha, Pai, cada um que pediu pelo Teu Espírito, cada um que pediu pelo Teu amor. Esse irmão que tem problemas, Senhor, nos rins, renal, Senhor, cura ele em nome de Jesus Cristo. Que ele possa saber que foi Tu, Senhor, e Tu possa ser honrado, Senhor. Tu possa ser glorificado por isso. E quem sabe, se ele não for um cristão, que ele possa alcançar, Senhor, a Tua palavra. Senhor, que os últimos possam chegar, Senhor, e nós possamos estar diante de Ti, Senhor, cheios do Teu Espírito, porque se nós estivermos assim nós seremos salvos, assim nós seremos curados. Senhor, obrigado, Senhor, por esse culto. Leva, Senhor, cada um ao seu lar, meditando no que ouviu hoje, Senhor, meditando e buscando mais, Senhor, buscando mais e mais. Pai, é perfeita a Tua palavra, nenhuma palavra falha, Senhor, nenhum tipo sai fora, Senhor, tudo é perfeito. Tu és perfeito, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos no precioso nome de Jesus Cristo e que cada um alcance aquilo que tem pedido, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito bem, irmãos. Antes que nós despedimos o culto, eu quero lembrar que quem não assinou o abaixo-assinado a respeito das lombadas, aí na frente, não esqueça de assinar hoje, está ali na secretaria, bota o seu nome, o CPF, certo? Façam isso para nós mais rapidamente agilizar isso, certo? Eu também esqueci, vou assinar também, certo? Amém? Então que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe teu irmão, tua irmã. Deixamos o santuário na mais perfeita ordem. Que Deus os abençoe.